O que é Dividend Yield? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E galera, hoje é um videozinho bem curto, bem rápido na verdade, só que muita gente faz confusão com esse tema, muita gente confunde Dividend Yield com dividendo. Se você não sabe, o dividendo, ele é o que a empresa paga referente aos lucros dela para você que se tornou acionista. Quando você compra uma ação dessa empresa, você virou sócio dela e você vai receber os lucros, né? Claro que o percentual de lucro que você vai receber depende da empresa e tudo mais. Brasil tem diferenças para os Estados Unidos, enfim, né? Isso já é tema para outro vídeo, que inclusive está nesse card aqui em cima, tá? Eu explico sobre os proventos, como que funcionam. Mas o dividendo, ele não é a mesma coisa que dividend yield, ou até mesmo apelidado de yield, quando você fala o yield da empresa tal é X%, o yield da empresa Y é tantos por cento. Então, o yield, né, carinhosamente apelidado, é o dividend yield. E ele pode ser usado tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Basicamente, o dividend yield, ele é um indicador que mostra quanto, em média, essa empresa pagou em dividendos nos últimos 12 meses dela. Então, vamos para a tela do computador, fica mais fácil para a gente entender. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Vou até começar a escrever aqui, tô tentando usar essa plataforminha nova aqui, ó. Dividend Yield. O que significa esse indicador aqui pra gente? Ó, vamos lá. O Dividend Yield, ele significa o total que a empresa pagou em dividendos nos últimos 12 meses. Então, ó lá, dividendos dos últimos 12 meses, tá? Esse valor que der essa soma dos dividendos dos últimos 12 meses, aqui entra também juros sobre capital próprio e tal. Então, vai ser justamente os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual do ativo, né? Vou colocar ativo porque pode ser usado também para fundos imobiliários, né? Então, é justamente essa divisão aqui, é uma divisão bem simples, na verdade. A gente vai fazer um exemplinho aqui agora, tá? Deixa eu colocar uma barrinha aqui no meio para ficar bonitinho. Então é simplesmente você dividir o total de dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses pela cotação atual do ativo. E aí você já vai chegar no resultado do dividend yield. O ponto é, a maioria dos sites de análise já dão isso aqui pronto pra gente. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, no site do Fundamentos, né? Por exemplo, vamos pegar a Engie aqui, ó. Pegar a Engie. A Engie é uma empresa do setor elétrico. Lembrando que nenhuma empresa que eu estou falando aqui é algum tipo de recomendação de compra ou venda, mas aqui a gente já se depara com esse indicador, a Div Yield, tá? Dividend Yield. E aqui a gente tem que colocar o mouse, ele explica, ó, o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação, né? O dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Então, justamente, ó, foi de 5,9% o Dividend Yield da Engie. O que isso aqui quer dizer? Que a cada R$100 que o acionista investiu, né, ele ganhou R$5,9. Tá? Por quê? Porque é 5,9%. 5,9%. Então, por R$100 que ele investiu, ele recebeu aí R$5,90. Tá? Isso com base na cotação de hoje. Isso aqui a gente usa, esse indicador a gente usa para saber em média quanto que essa empresa vai pagar em dividendos para você se você investir nela hoje. Claro que o dividend yield, né, aqui a gente está falando de ações, fundos imobiliários, é renda variável. Então, esses dividendos dos últimos 12 meses não quer dizer que ela vai continuar pagando a mesma coisa nos próximos 12 meses também, tá? É mais para a gente ter um parâmetro, tá? E como que a gente faz para olhar esse negócio aqui? Ó? Vamos ver se está batendo os cálculos? Como que eu chego em quanto de dividendo essa empresa pagou? Ó, se a cotação dela é R$40,14, ó lá, R$40,14, e ela pagou nos últimos 12 meses 5,9% de dividend yield, eu simplesmente multiplico por 5,9%. Então ela pagou em média por ação nos últimos 12 meses algo em torno aí de R$2,36, 37 centavos, mais ou menos. Como que eu confiro se realmente isso aqui é verídico, Lucão? Bom, você pode vir aqui em dados históricos, proventos, tá? Aqui em proventos, né, que são os rendimentos, juros sobre capital próprio, enfim, né? Então aqui tem tudo, ó, dividendo, juros sobre capital próprio, dividendo, tem todas as datas aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de setembro de 2020 e vamos pegar os últimos 12 meses dela aqui, ó, até o dia 30 de setembro de 2019, ó. Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Se a gente pegar, que foi os que foram pagos nos últimos 12 meses, né? Aqui já entraria mais de 12 meses. Então, são esses dividendos aqui que ela pagou. Ela pagou em dezembro, 2 em dezembro, na verdade, e mais um em agosto desse ano de 2020. Então, se a gente somar tudo isso aqui, tem que dar próximo dos 2,37. Vamos ver se está batendo, ó. Então, lá, 83 centavos, né, por ação, isso aqui, tá? Ela pagou. Depois ela pagou
43,39 centavos mais 1,0950. É isso, né? Então aí deu mais ou menos os 2,36 que a gente calculou aí, né? Arredondando deu 2,36. Então esse é o dividend yield, ele indica mais ou menos quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, é aquilo que eu falei, é renda variável, não dá para prever se ela vai continuar pagando isso, só que justamente, normalmente empresas do setor elétrico, setor bancário, estão sempre aumentando gradativamente esse dividendo, tá? Por quê? Porque são setores que, se a empresa de energia elétrica aumentar a energia, você vai fazer o quê? Você pode até tentar processar o Estado, mas você não vai deixar de pagar a energia, né? Então, são setores muito tranquilos, assim, com relação a dividendos, né? Então, ali paga 5,9, né? Se a gente pegar, por exemplo, um banco, né, que o pessoal gosta aí também, Itaúsa. Olha lá, Itaúsa pagou nos últimos 12 meses 6,2, né? Quer dizer que vai continuar sendo a mesma coisa? Não, já repeti, já falei, né? Toma cuidado com isso. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, porém, isso aqui é um Eu não tô falando isso pra te dar medo, tá? Eu tô te falando isso pra, poxa, ano que vem foi menor, né? Você tá entendendo? Vai pagar mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas fique esperto. Esse indicador ele é muito legal porque, vamos supor que você quer saber quanto que eu preciso ter de dinheiro nessa empresa para eu receber, sei lá, 5 mil reais por ano de dividendos, né? Ou então vai, R$ 1.000 por mês, ó, R$ 1.000 por mês vezes 12, daria aí para eu receber 12 mil reais por ano. O dividend yield dela é 6,2, eu simplesmente divido por 6,2%, tá? Olha lá, se eu tivesse 193 mil reais em Itaúsa, eu receberia aí algo em torno de R$ 1.000 por mês em dividendos. Claro que não é todo mês, tá? Mas normalmente cai ali, ó, se a gente pegar os proventos aqui de Itaúsa, por exemplo, ó lá, ela pagou em agosto, pagou em maio, pagou em fevereiro, 3 aqui, ó, mais ou menos, em fevereiro, né, em dezembro, né? Então ela paga a cada uns 2 meses, aí ela paga alguma coisa. Não quer dizer que é todo mês R$ 1.000, mas o total dos 12 meses vai dar algo em torno aí de 12 mil reais. Então, é mais pra gente ter um parâmetro, né? Porque às vezes tem pessoas que já atingiram a liberdade financeira, já querem viver dos dividendos, então dá pra usar nessa forma aí, né? Mas se você tá em construção patrimonial, o dividend yield ele não é tão importante, tá? Por quê? Se a empresa não paga dividendos, mas ela tem lucro, tá? Se você quer aprender a analisar uma empresa bem e tudo mais, aprender a analisar, clica no card aqui em cima que eu tenho um videozinho explicando sobre como analisar as empresas, mas o dividend yield ele não é um fator decisivo para você colocar uma empresa na sua carteira ou não. Por quê? Porque tem empresas que vão preferir simplesmente guardar a maior parte do lucro e justamente reinvestir nela mesma. Então, poxa, por mais que você não está recebendo em dividendos, a cotação tende a subir muito mais rápido. Então, poxa, em vez de receber 6% de dividendo, de dividend yield, às vezes você recebe 2%, só que, poxa, os 4% de diferença aí tá dando de 6 para 2, ela tá crescendo em cotação. Então você tá entendendo? Às vezes até mais, porque ela consegue gerar mais lucro com esse dinheiro. Entendeu? Então, quantos por cento ela vai pagar depende muito, tá? Depende muito. E se a cotação sobe, quanto mais caro a ação fica, o que vai acontecer? Esse dividend yield vai ficar menor. Por quê? Você tá pagando mais caro pelo mesmo lucro. Então, proporcionalmente, o seu dividend yield é menor se você pagar mais caro. Justamente por isso a galera fica nessa noia de querer pagar mais barato e tal. Porque olha só, o dividend yield de Itaúsa é 6,2%, né? Se ela custa algo em torno de 8,82, ela pagou aí 55 centavos mais ou menos. Só que pensa se Itaúsa custasse R$ 12. Ó, se eu dividir isso aqui por R$ 12 e multiplicar por 100. Se ela custasse R$ 12, o dividend yield dela seria 4,5, entendeu? Cairia bem, ó. Só de ela subir o preço. Então, assim, quanto mais barato você... Eu não tô te incentivando aqui a ficar tentando achar ação mais barata, é só pra gente entender o raciocínio, tá? Até porque se você pega excelentes empresas, você vai ter excelentes resultados, não tem problema. Mas quanto mais barato você paga pela empresa, proporcionalmente mais lucro com dividendos você consegue ter. Porque você tá pagando mais barato pelo mesmo lucro, né? Porque afinal, se a gente for olhar os proventos aqui, ó, a cotação subindo ou caindo, quanto que ela pagou? Não muda o que ela pagou, entendeu? Ela vai ter pago os mesmos 54 centavos. Então, quanto mais barato você pagar, provavelmente para um lucro futuro, é disso que surgem as neuras das pessoas, tá? Mas toma muito cuidado com isso, você não precisa ficar tentando, quero pagar mais barato, não. Pega empresa boa, de qualidade, tá? O site que eu uso para analisar isso aqui é o fundamentei.com, tá? Um site bem legalzinho para você analisar, ó. Por exemplo, Itaúsa, né, o dividend yield vem do dividendo. Só que o dividendo, ele não necessariamente a empresa paga todo o lucro da empresa. Ela pode decidir quantos por cento ela quer pagar. Né? E esse quantos por cento ela quer pagar é justamente o payout. Né? Que é vamos supor que ela lucrou R$ 100. Ela vai pagar os R$ 100 de lucro pra gente, que é acionista?
Não necessariamente. Ela pode segurar um pouco para crescer mais, né? Então, justamente aqui, ó, se a gente for olhar dos últimos 5 anos de Itaúsa, ó, o payout dela foi 28%, teve um ano que ela pagou só 28% do lucro, né? 35, 39. Então, quantos por cento do lucro ela vai pagar? Ó, tem vezes que ela paga até mais. Por que isso acontece? Né? Porque às vezes ela teve um resultado um pouquinho pior e ela preferiu remunerar melhor os acionistas para, poxa, paguei mal alguns tempos, agora eu quero pagar bem, né? Então ela pode decidir pagar um pouquinho mais, né? Tem uma concepção aí de que, poxa, as empresas têm sempre que ter o mínimo. Na verdade, eu vou fazer um vídeo só pra gente falar de payout, tá? Que eu acho que é um outro tema legal aí pra gente conversar, fechou? E um detalhe final que pode gerar confusão em você, o dividend yield, ele não é fixo. Ele flutua, ele é uma consequência de quanto a empresa pagou de dividendos e qual a cotação da empresa. Então, se o dividend yield da empresa é 6, se a cotação dela mudar, o dividend yield dela vai mudar. Se o dividend yield é 6 e ela passar a pagar mais lucro e mantiver a mesma cotação, o dividend yield sobe. Né? Então é mais para você entender. Não acha que o dividend yield é fixo, tá? Eu cometi esse erro no começo, eu achava que o dividend yield era fixo, mas não. O dividend yield ele muda de acordo com quanto está custando a cotação daquela empresa, daquele ativo, e quanto de lucro a empresa entregou nos últimos 12 meses. Ele é um parâmetro para você ver o resultado do que aconteceu. Ele não é a base para você chegar em quanto de dividendo ela vai pagar, tá? É só para você ter um parâmetro. Outra coisa legal é que o dividend yield ele muda de pessoa para pessoa. Por que acontece isso? Vamos supor que para quem comprou Itaúsa, sei lá, acho que uns 10 ou 15 anos atrás, Itaúsa era R$1, 1 e pouco. Pensa quem pagou R$1, 1 e pouco, para hoje receber os mesmos 55 centavos de dividendo. O dividend yield dessa pessoa já vai ser mais de 30%. Por quê? Porque ela pagou muito mais barato lá atrás. Então, esse é o poder do longo prazo em empresas boas. Quanto mais barato você paga, eu não tô como eu já falei, eu não tô te induzindo a ficar querendo comprar mais barato. Mas no longo prazo, a tendência é que essa empresa fique cada vez mais barata, fechou? Então é isso. Bom, então basicamente é isso. Se você Bom, então basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, tá? Dá uma força aí, ajuda bastante mesmo, tá? Compartilha aí pro seu amigo. Se você tá assistindo no Instagram, me segue no YouTube. Se você tá vendo no YouTube, me segue no Instagram, é @investindo-com-lucas, fechou? Bom, então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário. I'm a man on fire. Sounds